Se tem mais de 60 anos, o seu cérebro está a mudar todos os dias, mas a maioria das pessoas só percebe isso quando entra numa sala e esquece porque lá foi. Já se pegou a ter dificuldade para lembrar nomes? A achar mais difícil concentrar-se durante conversas? Ou a sentir-se mentalmente confuso mesmo depois de uma noite inteira de sono? Então, o que está prestes a descobrir pode transformar a sua clareza mental para o resto da vida. Neste vídeo, vou revelar os 6 erros alimentares silenciosos que estão a acelerar o envelhecimento cerebral a partir de dentro, e os alimentos simples que podem reconstruir a sua memória, concentração e agilidade mental, a começar pela sua próxima refeição. Não estamos a falar de suplementos cerebrais caros ou dietas complicadas. Apenas alimentos naturais, comprovados cientificamente, que pode encontrar em qualquer supermercado e que comprovadamente protegem e até melhoram a função cerebral após os 60 anos. Conheça a Margarete. Aos 68 anos, ela pensava que a sua crescente falta de memória era apenas parte do envelhecimento. Ela tinha sido uma contabilista perspicaz durante 40 anos, gerindo registros financeiros complexos sem qualquer esforço. Mas, aos poucos, começou a notar sinais preocupantes. Perdia o fio da meada a meio das frases quando conversava com os netos. Os nomes de clientes de longa data escapavam-lhe da mente durante reuniões importantes. Ler tornou-se exaustivo, ela tinha de reler parágrafos várias vezes para os compreender. O seu médico fez exames e disse que tudo parecia normal para a sua idade. É apenas o envelhecimento, disseram. Aceite, mas Margarete recusou-se a aceitar que a sua mente perspicaz estivesse destinada a enfraquecer. Ela fez uma mudança simples, adicionou um alimento específico à sua rotina matinal, e, em poucas semanas, algo notável aconteceu. A sua confusão mental desapareceu. As conversas voltaram a ser fáceis. Ela conseguia lembrar-se não apenas dos nomes, mas de conversas inteiras de dias anteriores. Isto não se trata apenas de Margarete. Trata-se do que está a acontecer no seu cérebro neste momento. Porque a verdade é que, aos 60 anos, o seu cérebro perdeu até 10% do seu peso. A sua produção de acetilcolina, a substância química da memória, caiu 30%. E a inflamação está silenciosamente a atacar os seus neurônios, mesmo que o seu médico diga que os seus exames de sangue estão normais. Os alimentos que você ingere todos os dias estão a acelerar esse declínio ou a revertê-lo. A maioria das pessoas está, sem saber, a escolher a aceleração. Vamos expor os piores vilões, e eles são alimentos que a maioria dos idosos ingere diariamente pensando que estão a ser saudáveis. Número 6. Iogurte magro. Este também me chocou. Durante décadas, foi-nos dito que os laticínios magros são saudáveis para o coração e bons para o envelhecimento do corpo. Mas eis o que não nos disseram: quando os fabricantes removem a gordura do iogurte, muitas vezes adicionaram açúcar para torná-lo palatável. Esse açúcar aumenta a glicose no sangue, o que desencadeia inflamação em todo o corpo, incluindo o cérebro. Pior ainda, o cérebro precisa de gorduras saudáveis para funcionar. Ao escolher opções com baixo teor de gordura, está literalmente a privar os seus neurônios dos elementos essenciais de que precisam para manter a memória e a concentração. Um estudo da Universidade Rush acompanhou 900 idosos durante 5 anos. Aqueles que consumiram produtos lácteos integrais tiveram uma retenção de memória 42% melhor do que aqueles que escolheram alternativas com baixo teor de gordura. Por quê? Porque as gorduras naturais dos laticínios integrais ajudam o cérebro a absorver vitaminas essenciais, como a D e A e vitaminas que protegem contra o declínio cognitivo. Deixe-me contar-lhe sobre Robert, um engenheiro aposentado de 71 anos que participou num seminário sobre nutrição no ano passado. Ele comia iogurte com baixo teor de gordura todas as manhãs há 15 anos, convencido de que estava a fazer uma escolha saudável. Mas também vinha sentindo cada vez mais confusão mental e dificuldade para resolver os quebra-cabeças técnicos que sempre gostou. Depois de mudar para iogurte grego integral, algo inesperado aconteceu. Em apenas 3 semanas, Robert relatou sentir-se mentalmente mais perspicaz do que em anos. Começou a resolver problemas complexos de engenharia novamente, apenas por diversão.
A sua esposa notou que ele estava mais envolvido nas conversas, lembrando-se de detalhes de dias anteriores que antes teria esquecido. A ciência por trás da transformação de Robert é clara. As células cerebrais estão envoltas por uma membrana gordurosa chamada mielina. Esse revestimento protetor é essencial para a rápida transmissão de sinais entre os neurônios. Quando se priva o cérebro de gorduras saudáveis, essa bainha de mielina começa a se deteriorar, diminuindo a velocidade do processamento mental. É como tentar enviar dados da internet por um cabo danificado, as informações chegam, mas muito mais lentamente e com erros. Mas espere até ouvir o que é ainda mais prejudicial para o seu cérebro envelhecido. Número 5. Pão integral. Sim, mesmo a variedade de grãos integrais supostamente saudável. Embora seja verdade que o pão integral é melhor do que o pão branco, ele ainda causa um aumento dramático no açúcar no sangue, às vezes até mais alto do que o açúcar de mesa puro. Quando o açúcar no sangue aumenta, isso desencadeia uma cascata de inflamação que danifica os delicados vasos sanguíneos do cérebro. Com o tempo, isso reduz o fluxo sanguíneo para áreas críticas responsáveis pela memória e pela tomada de decisões. O Dr. David Perlmutter, um renomado neurologista, descobriu que idosos que reduziram a ingestão de grãos apresentaram melhorias mensuráveis na memória em apenas 6 semanas. Uma de suas pacientes, uma ex-professora de 72 anos, passou de ter dificuldade para lembrar os nomes dos netos a recitar poemas inteiros de memória, após eliminar o consumo diário de pão. Eis o que a maioria das pessoas não compreende sobre os alimentos à base de cereais e o envelhecimento do cérebro. Sempre que come pão, mesmo integral, o seu corpo converte-o em glicose mais rapidamente do que imagina. Esta conversão rápida faz com que os seus níveis de insulina aumentem. Ora, a insulina não tem apenas a ver com o açúcar no sangue. No cérebro, a insulina cronicamente elevada interfere na eliminação das proteínas beta-amiloides, as mesmas proteínas que se acumulam na doença de Alzheimer. Pense nisso desta forma: comer pão diariamente é como inundar constantemente o sistema de limpeza do seu cérebro, impedindo-o de fazer o seu trabalho. Ao longo de meses e anos, os resíduos acumulam-se, formando as placas associadas ao declínio cognitivo. Um estudo de Harvard que acompanhou 18 mil mulheres durante mais de uma década descobriu que aquelas com maior consumo de cereais tinham um declínio cognitivo significativamente mais rápido do que aquelas que limitavam o consumo de cereais. A diferença era equivalente a ter 2 anos a mais em termos cognitivos. Se acha isso preocupante, o próximo alimento da nossa lista está escondido na despensa de quase todos os idosos. Número 4. Margarina e óleos vegetais. Durante anos, foi-nos dito para substituir a manteiga por margarina para a saúde do coração. Mas este conselho pode ter inadvertidamente acelerado o envelhecimento cerebral de milhões de idosos. A margarina e a maioria dos óleos vegetais são ricos em ácidos gordos ômega 6, que promovem a inflamação quando consumidos em excesso. A proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 na nossa dieta deve ser de cerca de 1, mas o idoso americano médio consome uma proporção mais próxima de 20. Este desequilíbrio cria inflamação crônica no cérebro, acelerando a degradação das conexões neurais. Um estudo marcante da Universidade da Finlândia Oriental acompanhou 1.400 idosos durante 21 anos. Aqueles com o maior consumo de margarina tinham o dobro do risco de declínio cognitivo em comparação com aqueles que usavam azeite ou manteiga com moderação. Deixe-me descrever mais claramente o que acontece no seu cérebro quando consome esses óleos inflamatórios. Os seus neurônios comunicam através de sinapses, pequenas lacunas onde mensagens químicas saltam de uma célula cerebral para outra. Essas conexões sinápticas são protegidas pelos ácidos gordos ômega 3, que as mantêm flexíveis e responsivas. Mas quando inunda o seu sistema com ômega 6, proveniente de óleos vegetais e margarina, é como se estivesse a derramar ácido sobre essas conexões delicadas. Elas tornam-se rígidas, inflamadas e, eventualmente, quebram-se.
Susan, uma enfermeira aposentada de 69 anos, aprendeu isso da maneira mais difícil. Ela usava margarina religiosamente há 20 anos, espalhando-a na torrada matinal, cozinhando com óleo vegetal e até adicionando-a aos vegetais, pensando que estava a ser saudável, mas também vinha a experimentar o que chamava de momentos de senilidade com frequência cada vez maior, esquecendo compromissos, com dificuldade para encontrar palavras, sentindo-se mentalmente exausta à tarde. Quando mudou para a manteiga de vacas alimentadas com pasto e azeite extra virgem, a mudança foi gradual, mas inegável. Após 2 meses, a sua filha comentou que ela parecia mais ela mesma novamente. A capacidade de Susan para encontrar palavras melhorou, a sua energia estabilizou e esses momentos de senilidade tornaram-se cada vez mais raros. O seu cérebro é 60% gordura. Ele precisa desesperadamente dos tipos certos de gorduras para manter a sua estrutura e função. Quando lhe dá gorduras inflamatórias, está essencialmente a envenenar o próprio órgão que está a tentar proteger. Mas é aqui que fica ainda mais preocupante. Número 3. Refrigerantes dietéticos e adoçantes artificiais. Muitos idosos mudam para bebidas dietéticas pensando que estão a fazer uma escolha saudável ao evitar o açúcar. Mas os adoçantes artificiais podem ser ainda mais prejudiciais para o seu cérebro envelhecido. O aspartame, o adoçante artificial mais comum, decompõe-se em compostos que podem atravessar a barreira hematoencefálica e interferir na produção de neurotransmissores. Isso perturba a capacidade do seu cérebro de regular o humor, a memória e a função cognitiva. Um estudo da Universidade de Boston que ganhou destaque acompanhou 3.000 adultos durante 10 anos. Aqueles que bebiam refrigerantes dieteticamente todos os dias tinham 3 vezes mais risco de derrame e demência em comparação com aqueles que evitavam completamente. 3 vezes. Pense nisso. Cada refrigerante dietético que bebe está potencialmente a acelerar o processo de envelhecimento do seu cérebro. Mas há outro efeito insidioso dos adoçantes artificiais que a maioria das pessoas não conhece. Eles perturbam o microbioma intestinal, os trilhões de bactérias benéficas no sistema digestivo. Pode perguntar-se o que o intestino tem a ver com o cérebro. Tudo. O intestino produz 90% da serotonina do corpo, um neurotransmissor crucial para o humor e a função cognitiva. Quando os adoçantes artificiais matam as bactérias intestinais benéficas, isso afeta diretamente a capacidade do cérebro de produzir e regular os neurotransmissores. A doutora Sarah Johnson, investigadora em Yale, descobriu algo fascinante. Os idosos que consumiam adoçantes artificiais regularmente apresentavam exames cerebrais diferentes daqueles que não consumiam. O grupo que consumia adoçantes apresentou redução da atividade no hipocampo, o centro da memória do cérebro, e aumento dos marcadores de inflamação em todo o cérebro. Um participante, um homem de 73 anos que bebia refrigerante diet há 30 anos para controlar o peso, apresentava níveis de inflamação cerebral de alguém 10 anos mais velho. Após eliminar os adoçantes artificiais por 6 meses, exames de acompanhamento mostraram uma melhora notável. A inflamação diminuiu e os resultados dos testes de memória melhoraram 23%. A indústria de adoçantes artificiais não quer que saiba disso, mas o seu cérebro consegue distinguir entre açúcar real e falso. Quando prova algo doce, mas o seu corpo não recebe as calorias correspondentes, isso cria confusão no seu sistema metabólico. Essa confusão leva ao aumento dos desejos, à perturbação da sensibilidade à insulina e, por fim, ao envelhecimento acelerado do cérebro. E os danos não param por aí. Número 2. Carnes processadas. Aquele sanduíche de peru aparentemente inofensivo pode ser uma das piores coisas que pode alimentar o seu cérebro envelhecido. As carnes processadas contêm altos níveis de nitratos e nitritos, conservantes que se convertem em compostos nocivos no seu corpo.
Esses compostos danificam os vasos sanguíneos que fornecem oxigênio ao seu cérebro, literalmente sufocando os seus neurônios ao longo do tempo. Mas não são apenas os conservantes. As carnes processadas são carregadas de produtos finais de glicação avançada, AIDS, na sigla em inglês. Esses compostos inflamatórios acumulam-se no tecido cerebral, interferindo na função celular normal. Uma pesquisa da Mount Sinai School of Medicine descobriu que reduzir o consumo de AIDS em apenas 50% melhorou a função cognitiva em idosos em 3 meses. Aqui está algo que pode chocá-lo: uma única porção de carne processada pode conter até 1000 vezes mais AIDS do que uma porção equivalente de carne fresca e não processada. Esses AIDS agem como uma cola molecular no seu cérebro, fazendo com que as proteínas se unam de maneiras que não deveriam. Esse processo, chamado de reticulação, torna o tecido cerebral mais rígido e menos funcional ao longo do tempo. Tom, um veterano de 70 anos, comia sanduíches de charcutaria ao almoço quase todos os dias há décadas. Era prático, parecia saudável, o peru é uma proteína magra, certo? Mas Tom tinha notado que o seu raciocínio estava lento, nas suas palavras. Ele tinha dificuldade em acompanhar as conversas, especialmente em grupos. A sua esposa percebeu que ele repetia histórias com mais frequência, às vezes contando a mesma anedota 2 vezes numa noite. Quando o nutricionista de Tom sugeriu eliminar carnes processadas, ele ficou cético. Mas o desespero levou-o a tentar. Ele substituiu os seus sanduíches de charcutaria por frango grelhado fresco ou salada de atum caseira. As 2 primeiras semanas foram difíceis, ele sentia falta da conveniência. Mas na 3ª semana, Tom percebeu algo. A lentidão mental estava a diminuir. As conversas tornaram-se mais fáceis de acompanhar. No 2º mês, a sua esposa comentou que ele parecia mais perspicaz, e não repetia uma história há semanas. O que Tom não sabia era que os nitritos presentes nessas carnes processadas estavam a converter-se em nitrosaminas no seu corpo, compostos que danificam diretamente o ADN das células cerebrais. Cada sanduíche estava a contribuir para danos celulares que se acumulavam ao longo do tempo. Agora, prepare-se para o alimento número 1 que envelhece o cérebro e que pode surpreendê-lo. Número 1. Molhos para salada comerciais. Sim, mesmo nas suas saladas saudáveis. A maioria dos molhos comprados em lojas são cheios de açúcar, óleos não saudáveis e conservantes químicos que criam uma tempestade perfeita de inflamação cerebral. Uma única porção pode conter até 8 gramas de açúcar, o equivalente a 2 colheres de chá, juntamente com óleo de soja inflamatório e corantes artificiais que têm sido associados à disfunção cognitiva. A tragédia é que muitos idosos comem saladas pensando que estão a nutrir o cérebro, mas depois afogam esses vegetais em molhos inflamatórios que anulam os benefícios. Um estudo da UCLA descobriu que a combinação de açúcar e gorduras ruins em molhos comerciais pode prejudicar a formação da memória poucas horas após o consumo. O que torna os molhos comerciais particularmente prejudiciais é a combinação de vários ingredientes nocivos ao cérebro. O xarope de milho com alto teor de frutose sobrecarrega os receptores de insulina do cérebro. O óleo de soja fornece gorduras ômega 6 inflamatórias. Conservantes artificiais como o EDTA disódico de cálcio podem quelar minerais essenciais de que o seu cérebro precisa para funcionar. E cores artificiais têm demonstrado aumentar a hiperatividade e reduzir a concentração, mesmo em adultos. A doutora Maria Lopes, neurologista especializada em envelhecimento, contou-me sobre uma paciente que ilustra perfeitamente esse problema. Janet, 72 anos, orgulhava-se de comer salada todos os dias. Ela achava que estava a fazer tudo certo para a sua saúde. Mas também estava a ter cada vez mais dificuldade para se concentrar e dores de cabeça frequentes. Quando a doutora Lopes analisou a dieta de Janet, descobriu o problema. Janet estava a usar até meia chávena de molho rente em cada salada. Isso significa 16 gramas de açúcar e 30 gramas de gorduras inflamatórias só no molho. Quando Janet mudou para azeite simples e sumo de limão, as suas dores de cabeça desapareceram em uma semana. A sua concentração melhorou drasticamente em um mês.
Exames cerebrais mostraram uma redução dos marcadores de inflamação após apenas 3 meses. A boa notícia? A solução é deliciosamente simples. Agora, se tem consumido esses alimentos, não entre em pânico. O seu cérebro tem uma capacidade notável de se curar e regenerar, mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70 ou 80. O segredo é saber exatamente o que alimentá-lo. De acordo com uma pesquisa inovadora do Rush University Medical Center, idosos que seguiram uma dieta protetora do cérebro melhoraram sua função cognitiva, o equivalente a 7,5 anos mais jovens mentalmente. O segredo não é complicado, trata-se de escolher consistentemente alimentos que nutrem, em vez de inflamar o seu cérebro. A verdade é simples: o seu cérebro prospera com alimentos integrais e não processados, ricos em nutrientes específicos. Comece com peixes gordos capturados na natureza, como o salmão, repletos de ômega 3 DHA, que reconstruem as membranas neurais. Adicione uma mão cheia de nozes por dia, que contém compostos que melhoram a velocidade de processamento de informações. Inclua mirtilos, cujas antocianinas se acumulam nos centros de memória. Beba chá verde, que estimula o crescimento de novas células cerebrais. E sim, saboreie um pequeno quadrado de chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, que melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro. A transformação não requer perfeição. Comece eliminando apenas um alimento prejudicial ao cérebro e substituindo-o por uma alternativa que proteja o cérebro. Essa única mudança pode começar a reverter anos de danos inflamatórios em poucas semanas. Agora pode estar a pensar, mas já estou com mais de 70 anos. É realmente possível melhorar a minha função cerebral nesta idade? Era exatamente isso que Ellen, uma bibliotecária aposentada de 76 anos, pensava. Ela vinha sofrendo de confusão mental e lapsos de memória cada vez mais frequentes há anos. Os seus filhos estavam a começar a se preocupar com o facto de ela morar sozinha. Mas depois de eliminar alimentos processados e adicionar alternativas que nutrem o cérebro, algo notável aconteceu. Em 6 semanas, a clareza mental de Ellen voltou com uma força surpreendente. Ela começou a fazer palavras cruzadas novamente, algo que tinha desistido por frustração. Os seus níveis de energia melhoraram. O mais notável foi que exames cerebrais mostraram um aumento da atividade no hipocampo, o centro da memória do cérebro. O seu neurologista ficou impressionado. O que quer que esteja a fazer, disse ele, continue a fazer.